Bom, essa questão da guarda do sábado, né? Devemos ou não guardar o sábado? Essa questão surgiu nos entornos de Ellen White, que era uma escritora, e ela escreveu a sua obra mais conhecida, é o livro O Grande Conflito. Né? Ela é considerada pelos adventistas do sétimo dia como uma profetisa. É uma profetisa que nunca profetizou nada, né? Porque tudo já está escrito na Bíblia. Então, no caso, quem doutrina que os cristãos devem guardar o sábado são os adventistas do sétimo dia, né? Principalmente. E segundo Ellen White, essa escritora, a guarda do sábado importa em salvação eterna. Então, quem não guarda o sábado, pode não ser salvo. E segundo os adventistas, Jesus só vai voltar quando todos os cristãos estiverem guardando o sábado, né? Então, assim, uma coisa que nós vamos discutir agora que a Bíblia não ensina isso, tá? A Bíblia ela não ensina que nós devemos guardar o sábado por causa de muitos textos. Então existem muitos textos que dizem que não importa, essas coisas não importam mais. Então vamos a esses textos. A Bíblia ela ensina que aquele que ama o seu irmão já cumpriu toda a lei. Então, se eu já cumpri toda a lei, não importa que eu fique observando essa tal lei, porque ela já está cumprida. Então, a Bíblia ensina, aquele que ama seu irmão já cumpriu toda a lei. Isso está na nova aliança, né? O sábado, ele é um mandamento da antiga aliança, ele está lá nas leis de Moisés. A Bíblia ensina que as leis da antiga aliança são rudimentos do mundo, fracos e pobres. Então, por que ainda se deve apegar a esses rudimentos, né? Se pela lei nós nos justificamos, então nós decaímos da graça. Então a gente não deve buscar justificação pela lei. Se pela lei te justificas, da graça decaístes. Conforme está escrito. A Bíblia ainda está escrito na Bíblia que guardais dias, meses e anos, receio que tenha eu trabalhado em vão para com vocês. Isso era o discípulo escrevendo, né? Então querendo dizer que aqueles que guardam dias, meses e anos, o discípulo estava trabalhando em vão para com eles. Também tem outro texto que diz: aquele que faz acepção de dias é para o Senhor que faz, e aquele que julga iguais todos os dias, também é para o Senhor que faz. Cada um esteja convicto no seu modo de pensar. Ou seja, querendo dizer, tanto faz se você guarda ou se você julga igual todos os dias, é para o Senhor que você está fazendo, então ambos estão corretos. Tá? Que mais? Quais outros textos? Tem um texto na Bíblia que diz: aquele que aceitou o Evangelho de Cristo já entrou no sábado, diferente do povo de Moisés. Conforme Deus disse, não entrarão no meu descanso. Então eles tinham que guardar o sábado porque eles não entravam no sábado por causa da desobediência. Então, o sábado é a fé em Jesus Cristo. É amar o seu irmão. Isso faz com que você cumpra toda a sua lei, toda a lei. Porque veja, se você ama seu irmão, você não mata ele. Então está cumprindo o mandamento: não matarás. Se você ama o seu irmão, você não adultera, você não cobiça a mulher dele. Então está cumprindo o mandamento: não cobiçarás coisas alheias, nem a mulher do próximo, né? Então, se você ama o seu irmão, você também cumpre o sábado, porque quem ama seu irmão ama a Deus, né? Então quer dizer, aquele que ama seu irmão não precisa ficar observando a lei nenhuma, porque ele já automaticamente está cumprindo toda a lei, né? Então quer dizer, a lei ela serve para os transgressores,
não para os santos. Os santos não precisam de lei, porque eles já cumprem a lei, mesmo que ela não exista, né? Porque ele já tem o Espírito Santo de Deus. Então assim, o inimigo sabe dessas coisas, tá? E é ele que cria essas doutrinas para perverter a sã doutrina, para que as pessoas fiquem perdidas, para que as pessoas fiquem perdidas na doutrina correta, na sã doutrina. Existem acusações, tá, de que Ellen White era envolvida com a maçonaria. Eu não tenho provas nesse momento para poder agora aqui apresentar, tá? Então é uma possibilidade, né? Mas não vou afirmar que isso é verdade. Mas existe aí essas acusações. E que a igreja adventista é uma igreja, na verdade, uma igreja de maçom, porque o símbolo da igreja adventista é uma pirâmide. Uma pirâmide que tem aquele fogo, que é o mesmo fogo que tem no Banco Santander. O símbolo do Banco Santander, aquele emblema ali, aquelas linhas torcidas, que é o símbolo do Banco Santander, está no símbolo da igreja adventista, que é em cima da Bíblia. E é uma pirâmide. E a cruz, ela não aparece, a base da cruz ela não tem término, sugerindo que é uma cruz invertida no símbolo da igreja adventista. Então quer dizer, assim, são coisas contaminadas, tá? E aí a Bíblia ensina a gente a se desviar de toda a aparência do mal, certo? E existe a aparência do mal nessas coisas, então a gente deve desviar, certo? Então não, a gente não precisa chegar sexta-feira à noite e guardar o sábado até sábado de manhã e observando ainda a lei judaica e etc, tá? Isso são tudo doutrinas de demônios. Então existem muitos textos ensinando a gente sobre sábados, tá? Não é necessário, a Bíblia é muito clara sobre isso. Não vos apegueis mais aos rudimentos do mundo, ou seja, a lei. Isso tá, se não me engano, é em Hebreus, entende? Então é tudo tão claro, gente. Por que essa gente cai nessas coisas, né? Mesma coisa, tem denominações evangélicas que dizem que os cristãos serão arrebatados antes da grande tribulação. Isso é uma afronta à palavra de Deus. É uma afronta, tá? Por quê? Porque a Bíblia está muito clara. Inclusive existe um texto específico para isso, dizendo: não vos deixais enganar, não se enganem, porque ninguém vai ser arrebatado sem antes que venha o anticristo, se revele e passe a tribulação daqueles dias. Entendeu? Então tem um texto ali específico dizendo isso. Se não me engano é Colossenses, se eu não me engano. Então quer dizer, então como é que essas denominações religiosas estão pregando que o arrebatamento vai ser antes da grande tribulação, se a Bíblia ensina claramente que não? Primeiro a grande tribulação, depois o arrebatamento, tá? Os cristãos vão passar pela grande tribulação, tanto pelos 3 anos e meio do primeiro reinado do anticristo, quanto os 3 anos e meio do escurecimento do sol. O sol vai se escurecer e não vai dar mais o seu brilho, não vai voltar mais a brilhar. Ao contrário do que dizia Ellen White, que é os adventistas do sétimo dia. Agora os adventistas mudaram a sua doutrina, tá? Há 10 anos atrás a doutrina adventista era diferente. Agora eles mudaram, eles adaptaram, porque viram que ficou muito... deu muito na cara que era mentira. Ela se espalhou pela internet, entendeu? A farsa. Que é o seguinte, eles acreditavam que o Papa era a besta do Apocalipse e que Jesus pode voltar a qualquer momento. Jesus pode voltar agora, amanhã, certo? Isso tudo são prisões, gente. Essas igrejas são prisões. Você fica preso pelo medo. A pessoa vai, congrega, tá? E aí eles colocam ali que se a pessoa não parar, se ela parar de ir para a igreja, ela será condenada, a vida dela vai começar a ruir,
vai começar a ir para baixo, ela vai começar a ter problemas financeiros, vai vir o gafanhoto devorador, vai devorar os bens dela e etc. Então a pessoa fica com medo e ela fica presa nessas igrejas. Ela não consegue mais sair por medo, entende? Então é uma prisão, quando na verdade na Bíblia está escrito: é para a liberdade que Cristo vos libertou, entende? Então você é livre. A única coisa que você precisa é amar o seu irmão. Quando você ama, mas de verdade, não de forma hipócrita, né? É amar de verdade. Quando você ama, você cumpre toda a lei. Você não rouba mais, você não mata mais, você não mente mais. E o sábado, ele não é um pecado, ele é um mandamento que Deus criou por um propósito. Mas a Bíblia está bem clara que hoje não precisa mais. Se pela lei te justifica, da graça decaístes, né? Guardais dias, meses e anos, receio que para vocês tenha trabalhado em vão. Aquele que julga igual todos os dias é para o Senhor que faz, e aquele que faz acepção de dias também é para o Senhor que faz. Cada um esteja convicto na sua forma de pensar. Ou seja, se você guarda ou se você não guarda, não vai fazer diferença nenhuma. Essa é a interpretação desse texto. Entende? Então assim, quem guarda o sábado não está cometendo não está exatamente cometendo pecado, mas não convém guardar, não convém, certo? Por causa da força da nova aliança. Então não convém, entende? Como eu falei no vídeo anterior, né? Não convém ir para as igrejas. Por quê? Porque Deus não está nas igrejas, Deus está dentro de você. Entendeu? O Espírito Santo está dentro de você. Então você não precisa de pastor, você não precisa pedir para o pastor orar para você, você não precisa pedir de corrente de oração, nada. O Espírito de Deus está em você, é só pedir para Ele. Se é que você tem o Espírito Santo de Deus, entendeu? Não é? Então quer dizer, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Que porta é essa? A porta do teu coração. Tá? Se alguém abrir a porta, ou seja, se alguém abrir o coração e deixar eu entrar, então eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo, certo? Então, se você está ceando com Jesus, para que você precisa de pastor? Se você próprio está ceando com o próprio Cristo, porra, precisa de engravatado lá para quê? Né? Aí ele vai te enredar, vai te dizer que se você sair da igreja, você vai estar em pecado, a sua vida vai ruir, vai começar, né? Você vai para o inferno. Você tem que continuar, você tem que estar indo na igreja, pagando dízimo, pagando oferta, pagando cestinha lá, dinheiro na cestinha toda semana. Tem que estar vindo no culto da terça, porque senão você não é um crente fervoroso e não sei o quê. E tem que dar o dinheiro também para construir a igreja, porque estamos construindo a nova sede, e blá blá blá. Quando você vê, você está enredado, você está preso numa doutrina, você está preso numa instituição, entende? A igreja é uma empresa, e as empresas também são uma igreja, porque as empresas também têm filosofia, ética empresarial. As empresas também têm suas filosofias capitalistas. É uma igreja. A Babilônia é uma igreja, né? A grande meretriz é a grande cidade. É o sistema. A Babilônia é o sistema. O sistema mundial é a Babilônia. Não só o sistema religioso, mas o sistema de tudo. Todo o sistema, né? Então é isso. É só contaminação, tá? Guardar o sábado é uma faceta do inimigo para enganar, para perverter, para você se perverter na doutrina, se perder na doutrina, né? Como disse Tiago, aquele que tropeça em um só ponto, tropeça em todos. Se você tropeçar nisso, você vai tropeçar em tudo. Vai começar a desencadear um monte de erros, e isso vai te desviar. Vai te desviar. Você vê que nessas igrejas, disputa de cargo,
Um é maior do que o outro, um é pastorzão, o outro é pastorzinho, e o outro é diácono, e o outro é obreirinho. E quer dizer, chegaram os discípulos para Jesus, estavam discutindo quem que é maior no reino. Ah, não, o maior é o Pedro, porque o Pedro é a pedra. Aí o outro disse, não, eu sou o maior. Começaram a brigar. Aí foram perguntar para Jesus, Jesus, quem que é o maior no reino de Deus? Ele disse, ó, o maior é o menor, é aquele que mais serve, é aquele que mais nega a si mesmo, em meu nome. Esse é o maior, entendeu? Então, porque você vê, só existe contaminação nessas igrejas, só existe contaminação, e o Espírito Santo, ele não faz comunhão com o mal. Ele não faz nenhum tipo de comunhão com o mal, nenhuma gota, certo? Então quem tem o Espírito Santo de Deus não vai aceitar essas coisas, então não vai para esses lugares. Não tem como ir, não tem como você ir lá e congregar com essas coisas, não tem como.